Está entrando no ar Poder e Opinião. Informando e debatendo os assuntos mais importantes do momento com credibilidade e transparência. Poder e Opinião, ao vivo, pela Rádio ZLZN, RND-TV e pelas redes sociais do Imediato. Poder e Opinião, agora no ar. Olá, muito bom dia para você. Hoje é segunda-feira, dia 17 de junho, ano é de 2024. Já estamos no ar com Poder e Opinião. Você que nos acompanha, muito obrigado pela sua audiência. Numa segunda-feira, é claro que tem todos os temas políticos que iniciam a semana e ainda os destaques do fim de semana. A partir de agora, você vai acompanhar até o meio-dia, o próximo do meio-dia, pela RND TV, canal 38.1, e ainda nas redes sociais do Imediato Online e o Poder.com e na Rádio ZLZN aqui de Manaus. Comigo, na bancada, estão nossos articulistas, nossos comentaristas políticos cheios de informações para você que nos acompanha. Bom dia, Rafaela Torres. Bom dia, Jackson. Bom dia, Pablo. Bom dia, Jana. Dizer que é um prazer estar iniciando essa semana com muita notícia, com muita informação e com muita opinião. Então, já agradeço desde já por você estar nessa segunda-feira com a gente. Muito bem. Conosco também, nesta segunda-feira, aliás, eu quero me apresentar, né? Sou o Jackson e estou aqui com vocês a partir de hoje. Janaína Chagas, prazer imenso reencontrá-la agora no Poder e Opinião. Prazerzão, Jackson, estar com você aqui nessa bancada e lhe reencontrar. Bom dia, Rafa. Bom dia, Pablo. Bom dia a você que nos assiste. Segunda-feira de muita notícia, de assuntos polêmicos. Daqui a pouco vocês vão poder debater aqui com a gente, escutar um pouco a nossa opinião sobre isso. E que Deus abençoe a semana de todos. Sejam bem-vindos a essa nova semana aqui no Poder e Opinião. Certamente. E bem-vindo, Jackson. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, quero mandar um abraço aqui, as mensagens que eu já estou recebendo aqui do plenário. Estão acompanhando. Pablo Medeiros, direto do Poder. Tudo bem? Bom dia. Bom dia. Seja bem-vindo, Jackson. Bom dia, Rafa. Bom dia, Jana. Bom dia, você, telespectador. Uma nova semana já com novidade, né? Na apresentação agora. Jackson Nascimento, obrigado. Isso aí. E vamos meter bronca, né? Tá cheio de pauta boa hoje. Exatamente. Para, é claro, deixar registrado, o querido Valtteri Alas continua também na nossa programação, está fazendo a cobertura completa nas casas legislativas, no Executivo e também no Judiciário, e traz também notas do poder, não é isso, Maiara? Notas do poder e também na programação do Poder.com. Olha, não poderia passar batido, tirado de pauta o senador Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado. Ele não levou a plenário, a Câmara conseguiu aprovar em medida de urgência o PL, Projeto de Lei 1409. Um PL polêmico, não tenha dúvida, e que traz uma abordagem que muito se discute, né? Já há um bom tempo. Chega até a Câmara dos Deputados, chega até o Senado, mas continua tendo uma grande polêmica. E pela manhã, logo cedo, segundo os noticiários nacionais, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, disse que vai remarcar a data para levar ao plenário o 1409. Porém, ainda estão gerando muitas polêmicas, que é o PL do aborto, poderemos dizer assim. Janaína Chagas. Vamos lá. Essa pauta, esse assunto, foi debatido por mim ao longo de todo o final de semana com inúmeras pessoas, com várias amigas, com amigos. E, particularmente, Jackson, eu sempre serei contra o aborto. E sempre serei também contra o estuprador, sempre serei contra o violador, o criminoso, que abusa tantas vezes de crianças e mulheres dentro da sua própria família. O PL do aborto 1904 é mais um PL que defende a criminalização
de uma mulher que já foi estuprada. O que o país, o que o Brasil tem feito com essas mulheres à medida que elas são violentadas? Como que o Brasil está acolhendo essas mulheres? E na maioria delas, crianças. Que tipo de tratamento nós temos dado? Isso é importante ser falado antes da gente debater o PL 1904. O estuprador, que normalmente está dentro de casa, na grande maioria das vezes, viola e violenta crianças. Essa criança, tantas vezes, tem muita dificuldade de descobrir que, por exemplo, está grávida de forma tão rápida. Será que as políticas públicas voltadas para essas mulheres e essas crianças está acontecendo para que a gente cobre e criminalize na mesma medida que um homicídio? Eu lhe pergunto, porque foram essas as perguntas que eu fiz ao longo do final de semana para as pessoas que eu debati esse assunto. O aborto precisa ser combatido diariamente. Mas será que é criminalizando, inclusive a mulher, criança estuprada, que nós vamos combater? Ou nós vamos, basicamente, jogar uma mulher indefesa, traumatizada, uma criança dentro de um crime de homicídio? Fica a pergunta, tá? Fica a pergunta. Muito bem. Pablo Medeiros. O que ela falou, assim, é muito forte mesmo. A questão é como dentro do nosso sistema de saúde, né, como ela é tratada, isso realmente é uma dificuldade que existe, né? Assim, eu posso dizer assim, eu sou contra o aborto. 100%. Entendeu? Eu sou contra o aborto, né? Eu sou pró-vida. Eu entendo, e assim, o que ela falou, e assim, é uma coisa muito complicada. A gente tem a questão social, questão cultural, ainda mais que a gente vive num estado em que culturalmente, assim, é um pouco, eu não digo assim aceito, mas é normalizado, né? Essa questão do abuso de crianças, principalmente no interior. E assim, tem que ser visto com muito cuidado, né? Tem que ser visto com muito cuidado. Mas assim, sendo pró-vida, né? E a questão da PL, que já falaria sobre a questão de fetos com mais de 22 semanas, né? De proibir realmente essa situação com mais de 22 semanas. Então, o que ela falou é válido. Tudo bem, você impõe 22 semanas. É óbvio que tem que ter um apoio antes, né? Tem que ser descoberto o mais precoce possível, no caso do estupro, né? Que é garantido em lei, né? Falei corretamente, Sim. Rafaela? Sim. Que em caso de estupro pode ocorrer, entendeu? Então, quando não houver tempo hábil para isso, um ponto válido, é um ponto muito válido. É importante, Pablo, só para a gente ter esse bate-bola, afirmar que cometer um homicídio em um bebê de 25, 26 semanas é um crime. Bárbaro, inclusive. Colocar cloreto de potássio no coração do bebê é um crime bárbaro. Isso. Porém, estuprar também é um crime bárbaro. E aí, esse estuprador, será que não vale a pena e é importante a gente debater esse estuprador também, inclusive, no mesmo tempo? Por que o estuprador tem, inclusive, mais direitos do que essa mulher que está traumatizada e que muitas vezes não recebe assistência do poder público, por exemplo? O que eu debato aqui é como isso está sendo tratado. Não estar a favor do aborto, jamais a favor do aborto. Sempre contra o aborto, pró-vida.
Mas será que o estuprador está recebendo esse tratamento e a mulher está recebendo o devido tratamento do poder público? Eu creio que seja a mesma situação, por exemplo, de um homicídio de um pai de família, por exemplo. Há uma equiparação assim com um criminoso que aparentemente ele recebe mais cuidados do Estado do que a própria vítima. Tem mais benefícios, no caso. Entendeu? Olha, então, assim, eu creio que dá para equiparar nessa situação também. E realmente é uma situação difícil. Difícil solução mesmo. De difícil debate, né? É. São muitas crianças, a grande muitas. maioria são crianças. Eu posso dizer que eu conversei com médicos esse final de semana, conversei com obstetras, e todos eles falaram: eu pensaria 2 vezes antes de criminalizar. Foi muito unânime. Eu pensaria 2 vezes antes de criminalizar. A vítima. A vítima. E olha que interessante. As pessoas que eu conversei, quase todas são de direita. Quase todas são de direita. E mesmo assim ponderaram. Acho que é uma pauta que transcende ser de esquerda ou de direita. Perfeito. Rafaela Torres. Bom, essa pauta ela é muito polêmica, mas a gente precisa organizar as ideias sobre esse tema, porque está acontecendo uma grande confusão sobre isso e a esquerda ela está sendo responsável por essa confusão de trocas de termos sobre a discussão dessa PL. Primeiro, né, o deputado que propôs, os autores do projeto, o deputado Sóstenes Cavalcante, que é do Rio de Janeiro. E aí, o que acontece? Nessa PL, em nenhum momento está tirando a legalidade de executar o aborto naquele rol taxativo que a gente sabe, que um deles é o que todo mundo está dizendo, que é o estupro. O aborto ele não é só permitido no caso de estupro. Não é um caso isolado. Um dos casos, né? É um dos. Ok, vamos para outra parte. Só que o problema dessa atitude, né, dessa propositura, é que ele está querendo criminalizar, equiparar o crime de aborto, que já é um crime tipificado no nosso ordenamento, e que é um dos crimes julgados pelo Tribunal do Júri, que é responsável por julgar crimes contra a vida. Então lá dentro está o crime de homicídio, dentro do Tribunal do Júri está o crime de estupro. Ok. Só que o problema aqui é sobre você executar o estupro, a questão do aborto após 22 semanas, porque é comprovado, né, cientificamente que uma criança com 22 semanas ela tem condições de evoluir e desenvolver, que é difícil fora do útero, porque ele já está formado. Essa é o ponto da discussão. Certo. É a execução do aborto após 22 semanas. Já é um período já um período avançado. E o Lula, ele levanta isso, ele tem dito que é uma pauta de saúde pública. E não é, porque o fato gerador desse tipo de situação é a questão da insegurança do que nós estamos vivendo, a questão da segurança pública. Começa ali dentro, começa dentro da família, começa a questão da violação de menores, envolve toda essa pauta de direito, né? E aí o que acontece? O problema é após 22 semanas, que é equiparar a questão de homicídio, um homicídio simples e tudo, tendo em vista que já é um feto formado, já é uma vida. E também nessa PL, eles estão propondo que se aumente a pena de estupro para 30 anos. Então, não é só penalizar a mulher, a pessoa que foi violada, mas também quem estuprou. A pauta é para aumentar também a pena do estuprador. E aí tem uma outra situação, que a esquerda levantou a pauta falando que é a PL contra a gravidez infantil. Primeiro, que a gravidez infantil, por mais que ela seja uma criança, venha a engravidar, execute, vamos supor, o aborto após 22 semanas, ela não é penalizada. Abaixo da idade penal não existe cumprimento de pena. É apenas um ato infracional. Então não tem como a gente falar que nós estaremos penalizando crianças, porque não vai acontecer. O ordenamento não permite que ela cumpra a pena de um homicídio simples. Não tem como, ela vai cumprir uma medida socioeducativa. O ponto desse PL, desse projeto de lei,
é que foi transformado, foi politizado. Exatamente. E tem um braço também de religião nesse sentido. Eu acho que quando a doutora Janaína Chagas, ela cita em que ouviu os médicos estão ali todos os dias, né? Tem um conhecimento da medicina. O que está em pauta, eu acredito que o discutível ponto é justamente penalizar a vítima que já está sofrendo uma pena, já foi, inclusive, violentada, né? E passa pelo processo ainda de ter, entre aspas, uma culpabilidade dentro do processo. As 22 semanas ou período, um médico pode ajudar. O Conselho Federal de Medicina também se coloca nesse momento à disposição. Sugiro, inclusive, que não pode. O que também vem sendo discutido é ser colocado como pauta de urgência para um assunto tão polêmico que precisa ser discutido, principalmente com as mulheres. Principalmente com as mulheres. Discutido com a sociedade, debatido, pesquisado, levantado dados e principalmente que a gente criminalize aquele que é de fato o criminoso, o primeiro criminoso, que é o estuprador, que é quem violentou aquelas crianças e aquelas mulheres. Entender como a sociedade recebe isso primeiro para depois pautar é fundamental para que a gente chegue num denominador em que a gente entenda que a sociedade compreendeu o que está sendo discutido. Porque como a Rafa levantou, tem muita desinformação e tem, infelizmente, uma briga política muito grande sobre isso, entre direita e esquerda, posicionamento totalmente puxando para cada lado. E a criminalização daquele que realmente merece ser criminalizado não está sendo a maior e a principal pauta. Que deveria ser. Muito bem, Poder e Opinião está no ar nesta segunda-feira, não poderia ser diferente. Projeto de Lei 1409 de 2024, que fala sobre a questão do aborto. Várias personalidades foram para as redes sociais, gravaram vídeos, uns contra, outros a favor e etc., pontuando também e sempre colocando o seu lado político, diga-se de passagem. Mas também tem a população que é soberana e principalmente as mulheres, que são, obviamente, o centro de toda essa discussão e que ainda sofre violência ainda no país. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos em instantes. ZLZN, a rádio mais popular do Brasil. Seus problemas acabaram. No ar. Super fácil! Soluções rápidas para problemas do dia a dia. Super fácil! Super fácil! Super fácil! Os faróis do seu carro estão manchados e sem brilho. Pasta de dente pode ser a solução. Aplique a pasta de dente para fazer um polimento. Usando um pano macio, aplique-a com movimentos circulares no farol. Então, retire o produto com outro pano levemente umedecido. O brilho voltará. Fácil, fácil. Você acabou de ouvir Super fácil! Soluções rápidas para problemas do dia a dia. Super fácil! Super fácil! Super fácil! ZLZN, a cara do povo. A cara do povo. ZLZN, a cara do povo.
Já de volta, Poder e Opinião, ao vivo, aqui na sua RND TV, canal 38.1, opoder.com, imediato online, Rádio ZLZN. Você que nos acompanha nas redes sociais, também muito obrigado pela sua audiência. Hoje é segunda-feira, reiniciando os trabalhos na Câmara, na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional, e os debates estão a todo vapor. Agora, uma segunda-feira também, com uma notícia do jornalista Rodrigo Constantino, que teve uma grande vitória nos Estados Unidos, né? Qual é essa vitória, Rafaela Torres? O jornalista Rodrigo Constantino anunciou que obteve a cidadania americana e ele postou uma foto, né, apontando para o seu novo passaporte. E isso mostra uma questão irônica, porque o seu passaporte brasileiro foi cancelado por uma decisão do Moraes, por conta do inquérito das fake news. Então, ele postou exatamente a foto com o passaporte para dar essa mensagem, né? E dizer que ele escreveu na revista Oeste, no jornal Gazeta do Povo, ele disse assim: cidadão americano, adeus Alexandre, e o dia em que me livrei do Alexandre para sempre, respectivamente. Porque, se eu não me engano, ele tinha o sobrenome Alexandre. Também. Ele tirou e obteve a cidadania. Então, ele criticou, né, que por conta disso... Ironizou, ele tirou o passaporte americano por ser um cidadão, depois de ter tido seu passaporte brasileiro cancelado, e ele tinha no seu nome, né, completo, tinha o nome Alexandre, e ele tirou. Então, acredito que foi uma vitória para ele, e ele disse que ele vai continuar lutando por um Brasil mais livre. Patriota americano. Exatamente. Lutando pelo Brasil agora, Pablo Medeiros. Ele chegou nos Estados Unidos, né, e teve o seu passaporte cancelado, ele pediu o asilo político, sim, que prontamente foi aprovado, né, pelo governo americano. E assim, eles protegem muito essa questão do direito à opinião, né? Então, mesmo o governo americano sendo assim não tão radical ou de direita, né, quanto a gente acha que é, né? E aí ele aprovou, né? Essa questão, ele pediu asilo, conseguiu o green card, porque obviamente ele estava sem passaporte, como ilegal. Ele não estava ilegal porque foi aprovado o asilo político, né? E aí, a partir disso, ele consegue um novo passaporte com a cidadania americana. E aí, assim, tem um outro fato. Com todas aquelas... como é que eles chamam? A comissão judiciária da Câmara Americana, né? Que foi revelado pelo Elon Musk. Ele entregou as documentações, toda a troca de e-mail, tudo que aconteceu. Facilitou, né? O nosso ministro, Alexandre de Moraes, parece que corre o risco de perder o visto americano. Eu acho que ele não vai poder ir mais para Disney. Tomara. Né? Alexandre de Moraes? Isso, justamente. Por quê? Por causa do Rodrigo Constantino? Não, porque as medidas que ele tomou, forçando as redes sociais, né, as empresas Meta, e que Google, foram reveladas pelo Elon Musk. Entendi, já é um peso do Elon Musk. Então, eles estão pleiteando o cancelamento, né, do visto americano do Alexandre de Moraes. Ou seja, parece que ele não vai mais para Disney, né? E também não vai ter nem... Como é que não vai gastar com segurança, de área de segurança, né? Vai lá nos Roma. Estados Unidos. O Alexandre vai para Roma de novo. Vai para Europa. Ô, doutora Janaína Chagas, essa é uma vitória de um dos jornalistas mais críticos hoje da política e também contra o STF. Bem, é importante lembrar que o episódio do cancelamento do passaporte do Constantino fez parte das medidas adotadas contra jornalistas conservadores. Que não aconteceu somente com Constantino. Tem o Alan dos Santos. Aconteceu com alguns outros jornalistas e vem acontecendo desde a posse do presidente Lula. Então, é importante que a gente observe e principalmente convoque os jornalistas a refletir sobre isso. Porque é muito fácil você falar o que as pessoas e que principalmente o STF quer ouvir. Agora, difícil vai ser controlar essa censura quando você passar a falar aquilo que eles não querem ouvir. Todos os poderes praticam isso sem exceção.
Rafaela Torres. Como sempre, isso aqui não é de surpreender a respeito da censura das maiores figuras da comunicação do nosso país. Isso não só aconteceu com ele, aconteceu com outros jornalistas que também foram embora. Teve um que estava até botando as matérias dele no OnlyFans. Porque o Alan, ele botou, Alan foi bloqueado no OnlyFans. Foi eles também? Bloquearam. Até onde eu vi que ele tava... Em algumas horas eles bloquearam. Então isso OnlyFans? mostra... Porque Ele o foi Alexandre pro de OnlyFans. Moraes, ele ia aqui no Brasil e mandava uma decisão lá. Então, Uma isso ordem. acontece, Deixa eu- a questão de realmente... E fica cada vez mais claro o quanto eles estão querendo vetar. E eles viram, né, que eles tomaram uma proporção muito grande, nível mundial, sobre o que o Brasil estava vivendo, está vivendo. Então, o que foi feito? Foi feito a censura. Então, isso aí mostra que não vai parar. E se, de fato, o Alexandre de Moraes perder, né, a entrada dele nos Estados Unidos, isso vai ser uma vitória. E eu não sei que tipo de sentimento que vai causar nele e o que vai ser da gente aqui, né? Porque pode aumentar ainda mais a perseguição. Ele vai dizer, não, eu vou é pra Europa mesmo. Eu não acredito nessa possibilidade. Eu acredito apenas na possibilidade. Mas, no sentido de se concretizar, eu acredito que não. Não, eu não creio tenha. que sim, porque assim, pela lei americana, por exemplo, Mas porque o crime não foi praticado nos Estados Unidos. Então, mas por que o Elon Musk entregou toda a documentação? Porque pela lei americana, toda empresa americana, ela não pode cometer um crime de censura. Não pode receber. Receber. Receber é punição por censura. Exato. Não é nem isso. É, por exemplo, se ela censurar, ela tem a sede nos Estados Unidos. Mas se ela censurar aqui no Brasil, ela responde pela lei americana lá. E não por onde ela está atuando. E isso, não importa Muito em qual bem. lugar do mundo, local do mundo, entendeu? O Elon Musk, ele trava essa guerra por causa da BYD, né? Também, que né? teve um contrato gigantesco, Também, não tem também. nada de liberdade de expressão, Assim, muito menos com democracia. obviamente é tem um capital puro. Interesse né? financeiro, Total, né? é Interesse capital puro. financeiro. Mas eu creio que o mercado brasileiro, ele não seja o da Tesla. Não. Não seja é. o da Tesla. Não. É como se eu dissesse assim, a Porsche, ela tá brigando aqui com o Chevrolet pelo mercado brasileiro. Não, tá. existe isso, entendeu? O Não, mercado parada. da Tesla é outro. Mas ela potencializou a BYD para o mundo, ou seja, Também, no né? investimento reverso. Esse é a cisânia. Ponto principal. Amon Mandel está viajando pelo Brasil e foi para Florianópolis e Recife. Ali conheceu alguns projetos, trazendo para o nosso quintal agora. Manaus. Amon é um dos pré-candidatos a prefeito de Manaus pelo Cidadania. É isso? Cidadania. Sim. E estava em Recife, conheceu ali alguns projetos do João Campos, que é um dos jovens, se não o mais jovem do Brasil, prefeito na atualidade. Em Florianópolis, conheceu um projeto em que 42 dias foi construída uma escola. Com isso, ele quer trazer para Manaus, numa questão, caso seja eleito, doutora Janaína, Rafaela Torres e Pablo, caso seja eleito, para também trazer esses, digamos, projetos que deram certos em capitais. Rafaela Torres. Bom, ele se impressionou com a técnica utilizada que faz essas escolas ficarem prontas em 42 dias, né? Essa técnica de steel frame, alguma coisa assim. É esse mesmo. Permitiu, né, finalizar a obra em 42 dias. Então, ele quer trazer essa ideia para Manaus. E aí, na nossa entrevista lá no Boa Noite Amazônia, nós perguntamos para ele a viabilidade dessas visitas que ele tem feito nas cidades, né, do Brasil afora. Qual era a viabilidade disso de fato acontecer em Manaus? Né? Porque não adianta você ficar viajando o Brasil inteiro e você ver coisas extraordinárias e não conseguir adaptar com o orçamento da nossa cidade. E aí foi quando ele nos surpreendeu e ele disse assim, que o custo operacional mensal desse tipo de estrutura, que na capital catarinense é de aproximadamente 5 milhões, um valor que ele considera acessível e proporcional ao orçamento do município de Manaus. E aí ele trouxe a questão, né, falando que se houvesse uma economia em outras áreas, por exemplo, ele mencionou o gasto que nós tivemos em relação à tinta. Ano passado, nós tivemos um gasto de 150 milhões de gasto com as tintas, só com as tintas. Então, ele quis fazer um paralelo dizendo que você custear isso de 5 milhões, em média,
né? Eu acredito que seja possível. 30 escolas aí, ó. Possivelmente seriam 30 escolas. Então, 30 ele escolas. quis mostrar que existe sim a viabilidade de a nossa capital viver esses avanços, né? No nosso contexto, né, atual, esses avanços de obra, de estrutura e tudo. Então, eu acredito que essas viagens dele eu super aprovo. Eu acho que sim, ele como um jovem e sim querendo ser um representante da nossa cidade, eu acho importante ele viajar. Em contrapartida também, eu acho que essa moda da viagem tá pegando, porque o Alberto Neto hoje amanheceu... Tá em São Paulo, né? Em São Paulo, dando uma conversada com, querendo ou não, a pauta dele, falando com o secretário lá de segurança pública, para dar o tal do choque de ordem na cidade de Manaus. Então, mais uma vez, o Amon sendo o primeiro aí nessa estratégia. Vamos ver se daqui a pouco o Davi Almeida também vai viajar para algum lugar. Já viajou. Já viajou para onde? Já, Caribe. É, né? Doutora Janaína Chagas. Doutora Janaína Chagas. Olha só. A experiência de ordenador de despesas, ordenadora de... Não é fácil. Eu sei disso. A senhora tem essa experiência? Sim. E tem mais. Fazendo a soma aqui fora, sem antes consultar o orçamento, é uma coisa. Sentado na cadeira é outra. Concordas? Plenamente. Me lembro quando assumi a Secretaria de Juventude, Esporte e Lazer do Estado do Amazonas, eu me deparei com um orçamento de, na época, 23 milhões. E aí, quando eu fui verificar as contas da Secretaria, só os custos da Secretaria somavam 40 e poucos milhões anuais. Custos de contratos, folha, manutenção. O dobro. Já pegou no negativo, então. Ou seja, quando eu olhei e me deparei com aquele orçamento, eu fui até o governador, na época, governador amazonino, e falei, governador, eu comecei o ano com um orçamento de menos 21 milhões. Olha que bacana, para fazer o quê? Com menos 21 milhões, jogar a conta para cima e escolher qual é que eu vou pagar, né? E aí, infelizmente, foi o mandato tampão. Nós assumimos em outubro, 5 de outubro de 2017 e entregamos em abril de 2018. Então, foi, de fato, um período muito delicado e muito complicado, porque o orçamento do atual ano 2017 já estava estourado, já tinham gastado tudo. E no ano de 2018, a gente começa o ano com um orçamento negativo em 21 milhões. A gente fez o que pôde, internalizou muitos profissionais de educação física para ir para a rua. Mas indo para a pauta Amon Mandel, que é o que é hoje importante, principalmente falando sobre ele como pré-candidato a prefeito, o Topázio Neto, que é o prefeito de Florianópolis, hoje tem 44% de intenções de voto. Corre o risco, inclusive, de ganhar no primeiro turno, devido à aprovação e à gestão... Bem aprovada. Muito bem aprovada e a gestão realizada em apenas 1 ano e meio, porque ele era o vice-prefeito e o prefeito renunciou para disputar o governo, ganhou o governo de Santa Catarina e ele assumiu. Então faz apenas 1 ano e meio que ele é prefeito em Florianópolis e já está com 44% de aprovação, né, para reeleição. Está bem avaliado. Muito bem avaliado, inclusive por conta de projetos e de uma gestão eficaz como essa da escola, por exemplo, de Light Steel Frame, que foi construída em 42 dias, um tempo recorde. É interessante, nós precisamos ter políticos e gestores que, de fato, busquem novas soluções. A modernidade, ela existe hoje para que a gente traga. Nós somos uma cidade ainda muito atrasada, que não usa muito da tecnologia, inclusive contra a segurança pública. É importante sabermos o que é que os pré-candidatos têm para deixar a cidade mais moderna, mais tecnológica e assim oferecer um serviço de maior qualidade para a nossa população. A inteligência artificial está aí. Como ela vai ser utilizada, por exemplo, dentro da gestão, também é importante ser debatido. E a gente cobrar que esses pré-candidatos nos demonstrem. Por exemplo, em Recife,
o AMON trouxe a ideia do hospital veterinário, que para mim também é uma questão de saúde pública. É Sim. importante que a gente observe que os animais trazem, muitas vezes, doença, porque não tem os devidos cuidados e as devidas assistências. Então, e é importante cuidarmos dos animais. Essa também é uma pauta importante a ser debatida. E um hospital público veterinário deveria ser pauta, sim, para que a gente entenda como que os pré-candidatos vão agir e atuar também nesse tema. Então, acredito que não só o Amon Mandel, mas sim prefeito Davi Almeida, o Marcelo Ramos, Roberto Cidade, Alberto Neto, que agora já foi em São Paulo, precisam trazer, sim, ideias inteligentes e modernas de outros lugares que estão à frente de Manaus para melhorar, sim, a qualidade do serviço da nossa população aqui em Manaus. Pablo Medeiros. A dica que eu vou dar para ele, que elas comentaram muito bem aqui, é o seguinte: é muito positivo ele viajar, conhecer ter outras ideias, né? Mas assim, a gente não pode cair na armadilha, como já caiu, de utilizar o exemplo e tentar implantá-lo do jeito que ele é na outra cidade. A gente sabe que Manaus é diferenciada, Manaus logisticamente é separada do Brasil. E aí eu penso assim, em relação ao modo de construção, principalmente construção civil, né? A gente sabe que a logística aqui é totalmente diferenciada. Isso. Por exemplo, é uma liga especial. Quem produz essa liga? O custo é 5 milhões no estado de Santa Catarina. E aqui, a gente tem capacidade de uma produção local ou tem que vir de outro lugar? Isso tudo afeta o preço, afeta toda a questão da orçamento, economia. Valor. O que seria economia pode deixar de ser economia. Então, toda essa economia das coisas tem que ser verificada. Mas a ideia é boa. Ele não pode cair no erro, como gestões anteriores caíram, de trazer um modelo, por exemplo, de transporte público e tentar... Metrô de superfície. Metrô de superfície que vive, eu acho que em Passárgada, né? Passárgada, né? Tá lá em Passárgada. Tu lembras do metrô? Lembro. E lembra da Nova Veneza? Nova Veneza. Que loucura. O meu receio é esse. Infelizmente, projetos como esse, que eram para ter saído do papel, hoje são só lembranças. E, infelizmente, no momento em que eram para ser executados e tirados do papel, que foi na oportunidade da Copa do Mundo, que tudo isso foi debatido, não se sabe para onde esse dinheiro ou para onde o dinheiro público foi. Porque para modernizar a nossa cidade e receber ainda melhor o nosso turista e melhorar a vida da população, não foi. E nós passamos pela Copa ainda. Sim, pela Olimpíadas. Olimpíadas, que sempre deixam um legado para cada país sede. Pra Vamos nossa, colocar. não teve. País sede. Teve a Arena da Amazônia, teve algumas digamos reformas, assim, algumas manutenções na cidade, mas nada de impacto. Exatamente. Isso vale porque a isso aí. FIFA, ela exige, né? Ela exige o plano, você tem que ter todo o plano de transporte público. Foi tudo feito, só não foi tirado do papel. Incrível. Mas eu acredito que esses nossos pré-candidatos estejam com o pé no chão e ressabiados com o eleitor, que o eleitor lembra muito bem dessas promessas que não foram cumpridas em campanhas para a Prefeitura de Manaus. Concorda? Espero que os eleitores estejam lembrando de promessas não cumpridas. Se não lembrarem, a gente lembra. A gente lembra. Que viraram piadas, né? Exatamente. Piadas. Algum destaque do poder que você queira concluir essa rodada, que a gente já vai embora, Eita, Pablo Medeiros. hoje, Tá 11h49 já. Vem comigo. Deixa eu verificar aqui. Opoder.com. Acesse agora. Opoder.com. Me traz. Eu acho que tem a questão do Valdemar. Valdemar? Do Bolsonaro. Bolsonaro e Valdemar. Não podem se falar ainda. Não, ainda estão com essa restrição por conta da operação Tempus Veritatis, né? Uhum. Mas isso mostra que isso vai... A alegação da defesa para que fosse revogado essa restrição é por conta que eles alegam que vai
prejudicar as políticas do PL visando as eleições de 2024. E, de fato, isso vai prejudicar. Mas não está muito distante esse negócio ainda? Não, 2024. Agora. Pois é, 2024? Não, mantém não tá ainda mantém a distância? E a defesa do Bolsonaro juntamente está alegando que essa restrição está atrapalhando a condução do partido visando a eleição de 2024. Como é que o Valdemar, juntamente com o Bolsonaro, não podem estar do perto partido, e o presidente de honra não podem estar. O presidente do partido e o principal cabo eleitoral do partido. Do país. Do partido todo. Não pode estar perto do presidente. Não pode estar perto do presidente. Não pode conversar, né? Isso foi ratificado agora, né? Nessa Sim, segunda. e aí a defesa está pedindo para que seja revogada essa restrição de contato entre Valdemar e Bolsonaro. Entendeu? E pediu do Moraes. Isso é político, né? Isso tudo é um mecanismo para enfraquecer o PL dentro das prefeituras do Brasil, ali de todas as cidades do Brasil, já visando 2026, para enfraquecer o PL aqui em 2024, para que em 2026 a gente tenha... Eu acho que a relação do Valdemar e do Bolsonaro tá igual aqueles casamentos de antigamente, que para a moça ter acesso ao seu pretendente, manda recado por alguém, né? A funcionária e juntamente falar com o funcionário. Tá tendo. Não, com certeza deve estar tendo emissários, tá tendo a comunicação. Mas através de emissário. Não está sendo uma comunicação Mas direta. a campanha em si, os dois juntos, pedindo votos, eu acho que... eu acredito, na minha humilde opinião, que esse procedimento vai fortalecer o PL. Você acha? Eu acho. Em relação à opinião pública. A opinião pública. Eu tô de olho. Eu tô de olho assim na como opinião a pública. condenação do Trump fortaleceu ele muito bem. Pronto. É aí que eu queria chegar. Você está entendendo? Porque não deixa de ser algo de potencial você ser perseguido pela alta corte. Não tem mais para onde você... Que lado você ir. Isso é uma profunda perseguição que vai se refletir na opinião pública. De forma positiva. Né? Perfeito. É importante, então, que a gente, de fato, divulgue. Isso. E que a população tenha conhecimento de do, toda a perseguição que estão sofrendo. Né? Mas esse é o nosso trabalho aqui. Mas entendeu? isso vem ocorrendo naturalmente. Está no noticiário. Agora, quem tem, né, um mínimo de senso crítico vai procurar saber o porquê. Vai fazer a sua pesquisa. E eu observo que a população está cada vez mais em busca da informação precisa. Perfeito. Né? Não, Pelo menos eu observo isso. Não, ela tá realmente, assim, eu creio que não pessoas o suficiente estejam procurando isso. A ponta lá, que está muito mais óbvio, preocupada com o seu sustento, com levar, de fato, comida para casa, com trabalho, com a segurança pública. Infelizmente, essa ponta... Não tem tempo ou não tem interesse. Não tem tempo, não tem interesse, está completamente desgostoso da política, não acredita em mais nada e acaba realmente não buscando essa informação. Mas a opinião pública faz diferença. E a gente precisa observar que a perseguição de Jair Bolsonaro e Valdemar Costa Neto pela Suprema Corte precisa estar cada dia mais pública para que a opinião pública se revolte também contra isso. Que se fortaleça essa revolta, né? Porque não adianta a gente só comunicar e eles não terem um conhecimento geral, o Brasil inteiro, sobre isso. Entende? Porque, como a Jana disse, quem está ali correndo atrás do seu ganha-pão para não passar fome, sejamos realistas, não está preocupado em estar durante o dia olhando notícia sobre o Brasil. Entende? Então, isso é grave, mas é o nosso papel fazer com que essa informação chegue de uma forma, né, leve, de uma forma simples, para que essas pessoas venham a entender. Maiara, nós temos o quê? 3 minutos, 4, 5? Muito. Não tem mais minutos. Então, não tem mais minutos. Queria só dar uma pincelada aqui sobre os movimentos no interior do Amazonas, em especial Parintins. Assim, numa forma de pinga-fogo, doutora Janaína, lá em Parintins teve uma pré-candidatura do Matheus Assayag, que tem o apoio do Bigacé. Bigacé demonstrou ali apoio político de gregos e troianos, inclusive na ilha Tupinabarana. É uma força política. É uma força política.
Matheus Assayag disputa contra a Brena de Aná. E vamos ver. Valadares, né? Que é do Novo, sim, mas principalmente a ali Brena e Matheus Assayag. A eleição, assim como aqui em Manaus, ainda está polarizada. Lá em Parintins está polarizada entre os dois. Dois caminhos diferentes e que estão agregando gregos e troianos, como bem falou. Alberto Neto estava... o Alberto Neto, na verdade, demonstrou apoio ao Matheus Assayag e saiu da linha no sentido governador do Amazonas. Ou seja, ideologia e união ali com o governador do Amazonas, com o Wilson Lima. É preciso... muitas vezes, inclusive, entender quem são os defensores de cada uma dessas candidaturas, dessas pré-candidaturas, porque essa união e a verticalização total, como muitas vezes é tentada, é uma utopia. Exatamente. Isso mostra que, porque vamos contextualizar, Matheus Assayag tem apoio do Bigacia, onde tem a sua retaguarda, que é o Omar Aziz, juntamente com o Eduardo Braga. E o PT está na aliança. E o PT está na aliança, e o PL está na aliança, e o capitão Alberto Neto mandou um vídeo apoiando. Ao meu ver, ele poderia ter ficado calado, ele poderia não ter mandado. Só que ele não está avisando, ele botou a questão do bolsonarismo no bolso. E esqueceu que ele é o casca de bala do Bolsonaro. Eu acho que o Bolsonaro não está sabendo que o casca de bala dele aqui anda dizendo lá por Parintins, apoiando a candidatura de uma pessoa que tem o PT como seu apoiador. Então, assim, por favor, dentro da coligação, e ele tem certos momentos na política que você, às vezes, é melhor você ficar calado. Se você não tem nada a acrescentar e aquilo vai te prejudicar, então que ele fique calado. Então o Bolsonaro não está sabendo que o casca de bala anda prestando apoio. Eu acho que ele nem pensou nisso. Ele não mas deveria ter pensado. A engenharia política do interior é extremamente complicada. Isso se repete no Nordeste, isso se repete também no Sul. No Sul, nem tanto, que está todo mundo preocupado lá com a questão das enchentes. Mas no Sudeste é altamente complicada. Por quê? Porque é uma engenharia no interior, nas eleições municipais, das quais várias faturas estão sendo cobradas. Na aprovação de leis municipais, na aprovação de derrubadas de leis, de emendas parlamentares que acontecem no interior. Então, a verticalização é uma utopia política no país, justamente por conta disso, por conta de acordos regionais. Regionais. Em vários municípios, não só do estado do Amazonas, mas no país inteiro, nós vemos, sim, PT e PL no mesmo palanque. No mesmo palanque. Olha só, como ainda não fiz a cirurgia, eu vou tirar o óculos. Então, a produção do programa é da Ariela Maiara, a operação de áudio e VMix é do Digão Lopes, assista a reprise do Poder e Opinião às 22 horas, RND TV, canal 38.1, tá certo? Bom, daqui a pouco vem o Imediato e o Povo. Muito obrigado a Rafaela Torres, a doutora Janaína Chagas, prazer em revê-la. Né? Ao querido Pablo Medeiros e a você que nos acompanha aqui de segunda a sexta, de 11 a meio-dia, o Poder e Opinião. Uma boa tarde para você, até amanhã. Jornal Poder e Opinião. ZLZN, a rádio mais popular do Brasil. ZLZN, a cara do povo.